Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist de introdução ao Pygame. Na aula de hoje, a aula 3, veremos sobre renderização de formas geométricas, ou seja, como fazemos para colocar no Pygame um quadrado, um círculo, uma linha. E vocês vão ver que é muito simples. A gente tem aqui três formas geométricas. O Pygame ele possui outras formas geométricas mais completas, mas para a aula de hoje eu vou abordar apenas essas três, que já dá para fazer muitas coisas apenas com elas. Então a gente tem essas funções aqui, né? A gente tem a função para fazer o círculo, a função para fazer um retângulo e a função para fazer uma linha. Primeiro vamos aqui para a função que faz o círculo, né? O pygame.draw.círculo. A gente passa para ela uma surface, né? Que basicamente vai ser a nossa tela, ou seja, a gente vai passar. Vocês lembram das aulas anteriores, né? A tela que a gente criou. Então a gente vai passar a tela, que vai ser onde a gente vai estar querendo desenhar aquele círculo. A gente vai passar também uma cor, né? Que naquele mesmo formato das aulas anteriores, no formato RGB, a gente vai passar para ela o center, ou seja, qual vai ser a posição do centro do meu círculo, e o radius, que é o raio. Então, qual vai ser o raio do meu círculo? A gente passando esses valores para ela, a gente consegue desenhar um círculo na nossa tela. A gente tem aqui também a função pygame.draw.rect, que é aquela que desenha um retângulo, né? Do mesmo modo, a gente vai passar para ela uma superfície, no caso a nossa tela. A gente vai passar para ela também uma cor no formato RGB. E a gente vai passar para ela as proporções do nosso retângulo. Ou seja, é uma tupla com 4 parâmetros. Esses parâmetros são a posição do meu retângulo na tela e a proporção dele, ou seja, quanto ele vai ter de largura e de comprimento, ou então largura e altura, né? Dependendo de como você estiver interpretando. E aqui a gente tem, por último, né, o pygame.draw.line, que ele vai desenhar uma linha. Então, novamente, a gente tem aí a superfície que a gente vai desenhar, a cor, e aí a gente tem agora duas posições, a posição de começo e a posição de final. Essas posições são duplas, onde a gente passa as coordenadas x e y do primeiro ponto e a coordenada x e y do segundo ponto, né? O start pos e o end pos. Né? E também a gente tem ali o width, que vai ser a grossura da nossa linha. Né? Então, é simples assim. Com essas três funções vocês conseguem fazer isso. Vou mostrar para vocês agora no código como é que isso fica. Então, pessoal, eu tenho aqui o nosso código, né? Vou mostrar para vocês, como sempre, o que é que ele vai fazer. Aqui eu já adianto que ele vai estar desenhando apenas um círculo. Então ele está desenhando esse círculo aqui no meio da tela. Vou fechar aqui e vou mostrar para vocês, né? Como sempre, o código muito parecido com os anteriores. A gente tem de diferente aqui que eu adicionei essa cor vermelha, né? E a gente tem também que eu adicionei essas propriedades do círculo, que é basicamente para a gente não precisar escrever direto na função, eu já coloco elas aqui. Então a gente tem aqui o raio, né? A posição do x e a posição do y do nosso círculo, que assim como no exemplo do texto que eu dei na aula anterior, eu estou passando aqui o centro da tela. Então eu pego a minha largura da minha janela e a minha altura, divido por 2 e passo para o x e passo para o y, né? Aqui a gente tem o nosso loop principal. E o que é que muda aqui é justamente que a gente adiciona, né? Assim como a função que eu tinha colocado para fazer o texto, a gente coloca aqui depois do fio, né? Porque senão, se a gente colocar antes aqui do fio, ele vai desenhar o nosso círculo e depois printar a tela de preto. Então nosso círculo vai ser apagado, né? Então por isso que a gente coloca depois. Tem que seguir essa precedência. E aqui a gente tem a nossa função círculo, né? A gente passa aqui a tela, lembra que eu falei para vocês na apresentação? Que basicamente é a tela aqui que a gente cria no começo. A cor, a posição em formato de tupla e o raio. E aí ele desenha o nosso círculo. Se eu chegar aqui no lugar desse raio, né? E eu colocar um valor aqui direto, por exemplo, 50, né? Aí ele vai desenhar um círculo maior, né? Se eu botar aqui 100, ele vai desenhar um círculo maior ainda. A mesma coisa que se eu mudar a posição. Se no lugar dessa posição X, eu colocar, por exemplo, 100, vocês vão ver que ele vai mudar de lugar. Então ele pegou aqui do meio, né, que o Y eu mantive aqui no meio, o Y, lembrando que o Y é assim, é a altura aqui, né? E o X é assim, a largura, o comprimento aqui. E ele desenhou mais para a esquerda, né? Do mesmo jeito que se eu manter a posição X e eu colocar aqui no lugar do Y 100, vocês vão ver que ele vai desenhar agora aqui em cima, né? Bem,
E agora vamos ver como é que fica aqui quando eu quero desenhar um retângulo, né? Vou mostrar aqui para vocês primeiro, né? Basicamente desenhou um retângulo aqui no cantinho da tela. E vamos ver aqui os parâmetros, né? Então, novamente, eu tenho aqui, eu passo minha superfície, né? Que é minha tela. Eu passo a cor, vermelho, que eu defini lá em cima. E eu passo, né? Aquela minha tupla com os parâmetros, que são o seguinte, né? Como eu falei para vocês. Aqui a gente tem a posição, né? Então, se eu colocar aqui, ó, no lugar desse 10, que vocês podem ver aqui, ó, que ele está fazendo no canto, né? Aí aqui eu vou colocar agora o X e o Y, e vocês vão ver que ele vai fazer no meio. Tá vendo? Ele fez agora mais pro centro da tela. E aí o seguinte, a gente tem aqui também esses dois valores que são justamente a proporção do nosso círculo. Perdão, do nosso retângulo. Então, se eu colocar aqui, no caso, um 200, vocês vão ver que ele vai estar mais largo, né? Porque aqui, no caso, é a minha largura do retângulo. Tá vendo? E a minha segunda aqui é a minha altura. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 500, vocês vão ver agora que ele vai estar mais largo aqui, né? Então, né, com isso, a gente tem aí a função de fazer um retângulo, né? Uma coisa que vocês devem levar em consideração, se vocês perceberem, né? Se eu colocar aqui, vou colocar aqui 100 por 100, né? E vocês vão perceber que ele não fica alinhado no centro. Por quê? No caso do círculo, o centro que ele leva em consideração é o meio do círculo, que a partir dele é feito usando o raio a área do círculo, né? Já no retângulo, o centro dele é o meu ponto, ou é o meu canto superior esquerdo. Isso aqui. Então, se vocês olharem bem, isso aqui está no meio da tela, entendeu? Então, se vocês quiserem fazer exatamente no meio, vocês têm que levar em consideração isso. E aí fazer, né, um cálculo ali para realocar esse círculo aqui mais para o meio. Então, vocês vão ter que desenhar ele um pouquinho mais para cima, porque ele leva em consideração essa quina. No caso aqui, como ele tem 100 por 100, aí eu teria que diminuir 50 aqui do x e 50 aqui do y. Bora ver? Entendeu? Aí aqui agora ele desenhou no meio. Então é só vocês levarem isso em consideração. Agora vamos ver como é que fica a linha. A linha, fiz aqui um tracinho em vermelho também. E aí, como vocês podem ver, né? Ela vai de um ponto que eu defini, que é esse, até esse aqui. E aqui nas características dela, a gente tem aqui a tela, como sempre, que é, né, que a gente tem que passar para desenhar nela. A cor. A gente tem aqui a nossa... os nossos dois pontos da nossa linha, né? Então a gente tem aqui o primeiro ponto, que é no x10 e no y10. E o segundo ponto, que é o ponto final, que é no no x100 e no y100. E no y100. Então, se a gente mudar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, vou, por exemplo, colocar, pronto, vou pegar aqui a minha posição aqui do centro e no lugar dessa eu vou colocar, deixa eu ver aqui, vou manter o y do meio e vou deixar o 100 do x. E aí ele vai fazer uma linha para cima. Minto, uma linha para o lado, né? Porque a gente manteve o y, a gente só variou o x. Então tá certíssimo. Aí se eu fizer ao contrário, né? Eu manter aqui o x e substituir aqui o y por 100, aí sim ele vai fazer uma linha para cima, né? Então desse jeito a gente consegue manipular a nossa linha. Então é isso, pessoal, a aula de hoje. Vamos dar continuidade agora com as próximas aulas.